Mas agora a gente vai falar de intestino, de cérebro, de ansiedade, de estresse, o que está por trás, muitas vezes, de algumas coisas que acabam mudando no nosso dia a dia quando a gente fala de intestino e que podem sim estar indicando algum problema grave ou que a gente, né, merece ter ali o nosso sinal e o nosso olhar. Não é verdade, doutor Rodrigo Barbosa? Sim, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, isso mesmo, está sempre com a gente. E a minha primeira pergunta é o seguinte: já tem um tempo que vocês estudam e descobriram que o cérebro e o intestino, eles se comunicam, sim, obviamente, mas tem que um eixo, um eixo que o intestino ele também é responsável pela produção de neurotransmissores. Sim, sim. É isso? É isso. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que o intestino é responsável por mais e mais e mais quantidade da produção da serotonina, que é o hormônio da alegria. Então, tudo que você come reflete em como você se sente. Certo. Alimento é saúde e é humor. Entendi. Assim como liberta no nosso cérebro questões também de prazer e alegria quando a gente come uma coisa muito gostosa, no intestino pode ser de forma diferente. Sim, porque imagine só, se você está buscando dentro da comida algo que está faltando e ela vem em excesso, vem em um boom, por exemplo, você come ali, você está buscando triptofano para produzir serotonina, que é o hormônio da alegria. Sim. Que existe onde? No chocolate, por exemplo. Na banana, no chocolate. Na banana, no chocolate. E aí você consegue aquela quantidade que você precisa de triptofano em um quadradinho de chocolate e a pessoa vai lá e detona uma barra. Tudo em excesso faz mal. Então vai desregular o eixo cérebro-intestino. E pensando nessa questão, né, dessa liberação de neurotransmissores, que eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, porque muitos remédios para depressão acabam usando esse tipo de recurso, né? Então, quando a gente entende a parte natural, como a gente libera esse neurotransmissor de forma natural, a gente consegue ajudar também quem está com quadro de depressão, que às vezes nem tá, né, doutor? Não é a falta, às vezes, de vitamina? Exato, e não só isso, né? O comportamento alimentar e o comportamento cotidiano muitas vezes são muito mais eficazes do que os medicamentos para depressão, por exemplo. Então você que está em casa, às vezes está num quadro depressivo, experimenta mudar um pouco o padrão alimentar, larga aquela pizza, aquele salgadinho, vai, faz um exercício físico que vai ajudar a fazer descarga de noradrenalina, dopamina, que vai ajudar a equilibrar o intestino, vai ajudar e incentivar o intestino a produzir serotonina. Então, muitas vezes medidas que você consegue tomar no dia a dia vão te fazer largar a medicação, economizar no fim do mês com medicação também. Sem dúvida, e é um impacto grande de saúde pública, a gente sabe. Exato, e muitas vezes você está ali gastando com um remédio de depressão, podia estar gastando com a natação, com a luta, com a academia e com a alimentação mais saudável. Verdade, concordo com você. Vamos falar um pouquinho então do quanto esse estresse elevado e a ansiedade vão refletir no nosso intestino, doutora. A gente tem algumas coisas que podem acontecer. Eu vou começar com essa primeira, porque a síndrome do intestino irritável, a gente, talvez dessas que a gente vai comentar, talvez é que o público saiba mesmo que tem relação com as nossas emoções, certo? Sim, e que casa com a próxima, inclusive, né? Vamos lá, por quê? Então, síndrome do intestino irritável, o que é? São os neurotransmissores afetando o teu intestino, que pode causar tanto o intestino solto, quanto o intestino preso, quanto muitas vezes os dois, né? Por quê? Porque a pessoa vive naquela rotina bem alterada, onde existem grandes descargas de estresse ao longo do dia, que vai eventualmente fazer com que o teu intestino funcione mais rápido, ou muitas vezes o contrário, né? Porque cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, identificar que você tem uma alteração no intestino devido aí a uma má alimentação associada a um nível de estresse alto, pode fazer com que você tenha alterações intestinais relevantes. Entendi. Agora, falando de intestino irritável, eu acho que até é mais a ansiedade até do que o estresse, né? Porque a gente ouve de pacientes aquelas situações. Eu tenho uma reunião importante, aí solta o intestino. Eu tenho que fazer uma apresentação importante, solta o intestino. Pico, tanto a ansiedade crônica, quanto os picos de estresse podem causar. Tem gente que prende. Então, o intestino irritável literalmente é o teu intestino bagunçado devido ao teu estilo de vida. Tá certo. Já já a gente vai comentar como é que a gente tem prevenção, tratamento, mas vamos entender o quanto o estresse e a ansiedade podem trazer outros problemas, intestino preso ou a diarreia recorrente. E aí que casa com o intestino irritável, né? Porque toda vez que você tem o intestino preso, você vai ter um retardo na liberação da serotonina. Logo, você vai ficar
mais mal-humorado. Então a gente chama o quê? Enfesado. Enfesado. Então se você tá em casa, tá com o intestino preso, presta muita atenção, às vezes no teu comportamento até mesmo dentro de casa. Você pode estar sendo agressivo com as pessoas de casa por causa do teu intestino. Que coisa. E medidas tão fáceis para ajudar o intestino preso a funcionar, Conta né? um pouquinho, Beber doutor. água, comer fibras, legumes, saladas, fazer exercício que elaborem e trabalhem a força do abdômen para que você ajude o trabalho natural do intestino, né? Exatamente. E já a diarreia, ela atrapalha o estilo de vida, por quê? Porque ela atrapalha a rotina. E ela vem muito por descargas adrenérgicas, né? Você mesmo acabou de falar. Aquela pessoa está muito ansiosa, vai aumentando o nível de descarga adrenérgica e faz com que os movimentos peristálticos fiquem acelerados. Então você precisa começar a identificar como que funciona o teu intestino para que você, naquele momento em que você está tendo um pico de ansiedade, você consiga fazer uma meditação, respirar e fundo, para que você consiga até mesmo resolver o problema que você está passando de uma maneira mais tranquila. E o teu intestino vai ficar legal também. E uma outra coisa que ajuda nos dois casos, sempre exercício físico. Atividade física, sempre ajuda. É impressionante, né? Impressionante. Doutor? Aí tem gente que relata refluxo e azia, não sabia, mas também tem relação com ansiedade? Pode ter relação. Olha só uma lógica engraçada que eu falo, né? Normalmente a pessoa que vem com o intestino preso ou com diarreia, ela vem com hábitos de vida muito errados. Come rápido, come com líquido, come deita, né? E esses hábitos errados, que já trazem outras consequências que normalmente vêm com a alteração do hábito intestinal, também pode causar refluxo e azia. Tanto para quem come rápido, como quem deita, como quem exagera na cafeína, exagera nos refrigerantes, nas frituras. E isso vai vir o quê? Cheio de toxinas para o corpo que vão fazer com que você sinta alteração do intestino, refluxo e azia. Então são sinais indiretos de que você não está vivendo bem. Eu costumo dizer que a doença do refluxo gastroesofágico, 99% é um sinal de que você não está vivendo da maneira saudável. E é muito mais comum do que a gente imagina, gente, os relatos de refluxo. Agora, é interessante pensar também, doutor, essas diquinhas, isso é super legal. Então, o ideal não é comer com o líquido. Sim, o ideal é comer com o mínimo de líquido possível. Mínimo de líquido. Porque imagina só, se você está precisando do líquido durante a refeição, é porque você está mastigando mal. Se você está mastigando mal, você está precisando empurrar a comida para baixo porque ela está mal mastigada, está com pouca saliva, está mal triturada. Então você está colocando uma comida de difícil digestão junto de um líquido que vai acabar gerando uma fermentação, se é que você já não está botando com gás junto com refrigerante. Aumenta um pouco mais essa distensão. E aí aumenta a distensão. Aí o refluxo vai vir aquela sensação de dor, azia, queimação que vem aqui pro tórax, às vezes com arrotos, às vezes com a sensação de engasgo. Então, água com gás dá uma piorada no refluxo. Pode piorar. Se você comer durante a refeição, sim. Tudo depende de quantidade, né? O ideal é que você espere aí depois das refeições uns 15, 20 minutinhos para tomar o líquido. Sinal de que você mastigou bem. Mastigação também faz parte da digestão. Da digestão, né? Começa pela boca. A gente aprende isso na escola. É isso. E a gente não lembra, né? Aí a gente tem mais uma situação que seria uma compulsão alimentar ou falta de apetite. Isso eu também não tinha ideia que podia estar relacionado com algumas questões ali emocionais. Com certeza absoluta. E o intestino? A compulsão alimentar é uma questão que ela não é só devido à necessidade, porque as pessoas gostam muito de dizer assim, ela é ansiosa, ela come porque ela é ansiosa, ela não come porque está triste. Não é só isso, pode ser o inverso também. Entendi. Porque muitas vezes você está precisando de algum neurotransmissor que é produzido pelo intestino e você não tá buscando na comida, tá buscando e acaba buscando em excesso. Como eu falei um pouco mais cedo. Pessoa que quer buscar alegria, busca muito no doce de maneira rápida, porque vai vir rapidamente, né? E acaba ultrapassando, porque ela quer ficar muito alegre. E aí depois vai trazer depressão. Mesma coisa. E detona o intestino, né? Excesso e a mesma coisa é a falta de apetite. O paciente, muitas vezes, que vai entrando num estágio deprimido, acabei meu relacionamento. Ela faz episódios de compulsão muitas vezes, e aquele episódio compulsivo se torna depois uma falta de apetite e começa a emagrecer. Por quê? Porque está tudo desregulado os neurotransmissores. Então, sempre que você estiver passando por uma situação onde você está percebendo que você está comendo muito a mais ou muito a menos, pare, respire, reanalise sua vida. Muitas vezes busque ajuda com um terapeuta, porque vai te ajudar, exercício físico e observe o que você está comendo. E todos os exames. E deixamos perguntinha para você. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Ami. Um beijo para você. Doutor, é verdade que tudo que começa pelo intestino, se ele não está bem, vai descompensar os outros órgãos?
Olha, eu acho que essa é uma das frases que eu mais falo no consultório, né? Eu acabei de falar assim, o paciente que está tendo refluxo é o primeiro sinal de que ele está comendo errado. Se você está comendo errado, comendo em excesso, comendo grandes quantidades, embutidos, frituras, o que é que vai acontecer? Vai ganhar peso, aí vai vir colesterol, o colesterol vai atacar o coração, né? Vai aumentar a pressão, pode afetar o cérebro, ter um AVC. Então tudo começa pelo que você come, você é o que você come, você é o estilo de vida que você vive. Então, isso já dá aquele indício que a gente tem que começar algumas investigações pelo intestino. Sim. Comece por ele. Sim. Né? Até mesmo em casa, comece. Eu recomendo muito aos meus pacientes que eles finjam que são Sherlock Holmes da própria vida. Faça um diário do que você come. Escreva, ó, hoje de manhã eu comi isso, me senti mal. No outro dia, tira aquilo para ver se foi aquilo que te fez mal. É verdade. E às vezes você vai se sentir mais disposto. Anota, né? Anota. Glaucio, antes da última pergunta, eu acho legal a gente falar. A gente separou uma nota, doutor, para falar dos casos graves que estão acontecendo em São Paulo. Vou ler a nota para vocês, que é o seguinte. Em um período de 25 dias, aqui em São Paulo, gente, foi registrado 9 casos e 2 mortes por intoxicação de metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Quem está acompanhando essas notícias é de assustar. Autoridades suspeitam que o metanol, solvente bastante utilizado na fabricação de combustível, esteja sendo usado para adulterar bebidas como gin, uísque e vodka. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, emitiu uma nota com recomendações urgentes aos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no estado de São Paulo e regiões próximas. Doutor, é um pânico isso, né? É um pânico, né? Porque muitas vezes as pessoas estão ali buscando o seu refúgio da sua rotina estressante. Sim. E agora gera-se um verdadeiro pânico, e um pânico que é cabível, né? Porque já são 9 casos. São 9 casos com estabelecimentos diferentes, né? Então, o problema muitas vezes não vem só do local onde você estava antes. Sim. Né? As pessoas que precisam fiscalizar melhor as fábricas que fazem as bebidas. As pessoas que têm o hábito de ter bebida alcoólica, busquem sempre comprar as bebidas em locais de referência. Tem que ter procedência, gente. O metanol é muito, muito perigoso para o corpo, né? Porque ele forma um formaldeído que pode intoxicar basicamente todos os tecidos, principalmente nervoso, né? Inclusive uma das senhoritas que passou por perdeu isso a visão. está sem visão, que com fé em Deus recuperará em nome de Jesus, né? Mas é muito importante que aquela pessoa que está bebendo identifique sinais precoces, né? Alguma confusão mental rápida, porque o metanol ele dá sinais de intoxicação às vezes, e as pessoas querem sentir aquele alívio, aquela pressão, mas se for um negócio muito rápido, pode ser um sinal de intoxicação e doutor, tá perigoso mesmo. Eu ia te perguntar, não altera o sabor? Gente, pouco porque ele também é um álcool, né? O álcool que nós bebemos é muito similar, né? O metanol, o etanol, todos eles são muito similares e também variam muito de acordo com a concentração. Então o cheiro muda muito pouco, mas é muito perigoso. É muito perigoso. Gente, então a recomendação é que a gente, né, procure locais, né, para você adquirir de referência. Não tem outra, porque... E talvez até mesmo hoje em dia... nesse cenário que estamos hoje, com 9 casos e muito rápido, talvez se você está indo para um estabelecimento para beber, né, com seus amigos e tudo, seja interessante você chamar ali o garçom e a gerência, perguntar, olha, qual é a procedência, de onde vocês estão comprando, etc, para que você tenha uma segurança extra, né? E no final das contas, a gente sabe que tem muitos estabelecimentos que fazem tudo muito certo e vão ser prejudicados por essa questão, e a gente sabe disso. Sim. Né? Então, que fique aqui nossa mensagem, um recado para a gente prestar atenção, ter essa consciência e os locais que a gente confia, né? Que a gente já frequenta, que a gente confia. Exato. Mas estamos atentos. E eu vou agradecer o doutor mais uma vez, ele que está sempre aqui com a gente. Eu vou deixar o contato do doutor Rodrigo Barbosa, cirurgião do aparelho digestivo. Lá no @doutor_abreviado Rodrigo Barbosa, você encontra todo o trabalho dele, inclusive um trabalho muito bonito, né? De instituto, ajudando muita gente. Parabéns, viu, doutor? Obrigado, querida. Vai lá para vocês acompanharem. Mais uma vez, parabéns pelos 15 anos. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, doutor. Beijo. Obrigada.